Deixa tudo aceso, acende. Boa noite, Hélio. Vamos esperar uns minutinhos para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Silmara. O som da música está atrapalhando? Se estiver atrapalhando, avisem, tá? Vou deixar só para a gente fazer a prece, essa harmonização. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite, Mayra. Eriquinha. Maravilha. Qualquer coisa. Márcia, boa noite. Vamos para a nossa prece inicial, então? Vamos fechar os nossos olhos. Pensar em Jesus. Mentalizar que estamos envoltos nos seus braços de amor, de paz. Querido Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecemos pela oportunidade de à luz do Teu Evangelho. Agora não mais as escondidas, mas buscando a claridade da nossa intimidade. Agradecemos a Ti a bênção de estar conosco, querido Mestre. E te pedimos que norteie as nossas reflexões, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Auxilia-nos, Senhor,
a também vibrarmos pela união dos nossos pensamentos, pérolas de paz e de harmonia para toda a terra, Senhor. E a Ti, Deus nosso Pai, pedimos a Tua bênção para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Boa noite, então, a todos. Hoje nós vamos tratar uma temática que é muito estudada pela doutrina espírita. Estava retomando alguns estudos de Leon Denis no livro No Invisível, muito interessante também, o quanto esses espíritos dedicados ao primeiro movimento, né, a primeira etapa do movimento espírita no Brasil e no mundo, se esforçaram por evidenciar, né, cumprindo um papel evidente que foi dado pela espiritualidade maior, de evidenciar esses fenômenos todos que nós temos conhecimento hoje pela doutrina espírita, né? Mas é interessante que, com o passar dos anos e o desenvolvimento da tecnologia, nós fomos também confirmando esses estudos de 1800. Em 1800, Leon Denis, ele comenta de diversos estudos de transmissão de pensamentos, de desprendimento do corpo físico e ir ver os acontecimentos e os fatos e depois voltar e relatar, né? Mesmo apesar de todas as dificuldades de comunicação naquela época, mas mandavam cartas, mandavam informações e chegavam e se confirmavam, né? A gente tinha escolas, né, de estudo, jornais dedicados à publicação desses estudos, né? E a gente percebe o quanto eles se dedicaram à análise, o estudo do pensamento. E o quanto o pensamento é importante para a vida do espírito. Principalmente quando nós falamos, por exemplo, de vida do espírito estando encarnado, né? Nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas é interessante o quanto depois, com o desenvolvimento da tecnologia, eu estava pesquisando e tem até um brinquedo que é de mover, como se fosse aquele brinquedo de puxar corda, aquela brincadeira de puxar corda, né? E é feito pelo pensamento. Então coloca-se assim um aparelhinho na cabeça dos dois jogadores e cada um puxa para o seu lado com a força do pensamento. Olha que interessante, né? Hoje, esse brinquedo parece que é de 2009, 2011, algo assim. É muito interessante, né? Esse desenvolvimento vindo confirmar alguns elementos que lá atrás nós já estávamos em pesquisa. Mas, para partir o nosso estudo de hoje, dar um start a respeito do estudo do pensamento, nós vamos nos basear em algumas obras. Nós vamos nos basear no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel, eu não sei se vocês já pararam para dar uma olhadinha, Emmanuel traz esse livro ali na parte da introdução, da dedicatória, ele esclarece que, solicitada a espiritualidade algum compêndio prático, adaptado às necessidades da Terra, para estudar os problemas do espírito, eles resolveram trazer para a gente uma cartilha, que é uma cartilha falada, que é utilizada nos momentos em que o espírito vai reencarnar, então é um diálogo feito com esses espíritos a respeito desses temas trazidos no livro, nessa cartilha, temas importantes como a mente, as associações, o trabalho, né? E uma série de temáticas, o hábito, dever, culpa, né? E ele traz, então, essa cartilha adaptada para a gente estando encarnado, né? Então, ela tem as suas nuances para o espírito que está reencarnando e agora trouxe para a gente reencarnado. E nessa aberturinha, o Emmanuel traz a seguinte frase no final: o nosso pensamento
cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. E aí vem Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição Pensamentos, abrir essa lição com a seguinte frase: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Nós, tentando definir mais ou menos pensamento, lógico que de uma maneira assim, ainda faltando até recursos de palavras, né? A gente pode definir o pensamento como esse elemento criador. O pensamento, ele é matéria. E ele é criador no sentido de ser um agregador da matéria em desagregação. Isso mesmo. Eu estava vendo um estudo de Haroldo, achei muito interessante ele trazendo a reflexão de que a matéria em si, ela é desorganizada. E onde que está isso? Isso está na física, no estudo de termodinâmica, na segunda lei, que é entropia, que fala todo sistema material caminha para a desorganização. Então, quando nós vemos qualquer criação organizada na matéria, por trás daquela criação sempre há um pensamento agregador e organizador da matéria. Olha a importância do pensamento, né? Então, ele é agregador e organizador dessa matéria. Então, toda vez há alguma matéria organizada, sempre há uma causa, e essa causa é um pensamento. Por isso que ele começa com essa frase: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. E aí ele continua: o mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. E é por isso que Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida que nós respiramos, nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Nós respiramos na atmosfera criada pelo nosso próprio pensamento. A todo momento, os mais simples pensamentos estão criando a atmosfera em que nós estamos mergulhados. E não só isso, esse pensamento, como matéria, ele vibra. Ele vibra e está sujeito às leis da matéria, de assimilação e repulsão. Então, esse pensamento, ele passa a pensar também em conjugação com outros. Leon Denis traz até uma frase assim como se ele chicoteasse. Então, o pensamento vai, ele desprende-se de nós, ele circula, ele navega pelo fluido cósmico universal, chega lá adiante, e depois ele chicoteia e retorna para nós. Mas retorna já com todas as agregações dos pensamentos semelhantes ao nosso. Então, nós nunca pensamos sozinhos. Nunca pensamos sozinhos. Emmanuel ainda traz no livro Pensamento e Vida, no estudo sobre associação, ele traz assim, que nós estamos mergulhados em correntes de pensamentos. Né? E que se a gente pudesse, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, o nosso pensamento vai e volta numa comunhão de afinidade com a carga dos pensamentos de todos que se afinizam com aquela ideia emitida. E nisso nós criamos um mundo à nossa volta. Quando nós falamos de pensamento que cria, quando nós falamos de matéria, fica parecendo um pouco vago para compreender, né, esse processo. Será que o pensamento cria uma matéria realmente palpável, né, visível? Para os sentidos da matéria física, ou seja, nós encarnados captamos o mundo espiritual através dos nossos órgãos sensoriais. Então, nosso ouvido, nosso olho, né, o tato,
É assim que percebemos o universo à nossa volta. E através da mediunidade conseguimos, então, uma visão um pouco ampliada, uma audição um pouco ampliada, uma sensibilidade ampliada também de outros elementos mais sutis, não é? Parece que o pensamento é algo solto, vago, mas ele não é. Ele é matéria, ele cria um ambiente à nossa volta. E esse ambiente, ele tem a beleza, como ele traz aqui, né? O mal, o bem, o belo, o feio. Ele tem a beleza, ele tem a textura, ele tem o cheiro, ele tem a vibração que nós imprimimos através do quê? Dos sentimentos. Aí nós chegamos no Evangelho. Jesus, ao falar bem-aventurados os puros de coração, nos faz uma exortação a respeito do pecado por pensamento. Ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, olhar para uma mulher, cobiçando-a, então já está aqui, só no nível do pensamento. Já no seu coração adulterou com ela. Né? E Kardec, ele vem e traz uma reflexão muito interessante. Ele traz para a gente assim, ó, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas nos pensamentos. E Kardec vem falar então para a gente. O pensamento, ele revela o que o espírito ainda traz de imperfeições. Né? Ele coloca que todo pensamento é o resultado da imperfeição da alma. Uma alma que pensa no mal ainda o faz porque carrega consigo sentimentos adoecidos. A alma que já não pensa no mal superou aquela etapa evolutiva. Por isso que Kardec traz ali que no olhar justo de Deus, os pensamentos serão avaliados segundo 3 elementos: aquele que pensa e se compraz, aquele que pensa e luta contra este pensamento porque já não o aceita mais, e aquele que nem sequer pensa. Então a gente tem na terceira figura, no último que nem sequer pensa, o trabalho já realizado. Houve uma transformação interna. As imperfeições que davam origem àqueles pensamentos adoecidos não existem mais. Então, por isso ele nem pensa. Já nos outros dois, o serviço, né, o trabalho ainda existe a ser feito. Ainda existem as imperfeições morais. Num, o trabalho, o esforço já mostra a virtude do espírito. Em breve ele vai alcançar suas conquistas. No outro, que ainda se compraz o mal, todo o trabalho inteiro ainda está para ser feito, porque você quer consciência da necessidade de transformação e do porquê ele deve transformar-se para a sua própria felicidade, ele tem. Né? Então, o pensamento, ele tem uma carga vibratória. Uma carga vibratória que produz uma matéria mental que vibra e que nos circunda e determina o ambiente onde nós estamos mergulhados e ingerindo essa matéria o tempo todo. Nós estamos ingerindo, nós estamos nos alimentando desta matéria. Olha só, no livro Os Mensageiros, André Luiz traz um estudo muito interessante também a respeito do pensamento, e foi exatamente esse capítulo do livro Os Mensageiros que me motivou a falar hoje sobre a pandemia. Né? Nós estamos falando hoje muito da pandemia no mundo físico, que é em razão do Covid-19. Então, nós estamos preocupados com a contaminação, né? Estamos vendo na matéria o vírus que está se alastrando numa velocidade imensa,
que tem levado a óbito vários irmãos, né? Adoecido outros também. E nós estamos aí a nível mundial tentando controlar os efeitos funestos da proliferação de um vírus que está em todo o ambiente, em toda a Terra, no ar que respiramos. Ele está ali. Então, uma série de providências de isolamento foram tomadas, né? Providências de higiene, né? Mas vamos ver então, será que, diante do fato dos nossos pensamentos, muitas vezes adoecidos, gerarem matéria mental, será que esses pensamentos também não geram uma pandemia espiritual? Então, essa resposta eu encontrei no capítulo 40 do livro Os Mensageiros, se chama Rumo Certo. André Luiz, o amigo dele, Vicente, sob os cuidados de Aniceto, que era o mentor que estava acompanhando eles ali, eles saíram depois de algum descanso, né, numa estação ali no Campo da Paz, né? Eles saíram para dar uma voltinha ali na redondeza e observar, já estavam aqui na Terra, observar, depois de descansados, repostas as energias, observar o ambiente espiritual da Terra. E o que é que eles observam, né? Então, Aniceto chama os dois, Vicente e André Luiz, e mostra o ambiente. Ele começa, primeiro que André Luiz percebe que ele começa a se aproximar da Terra e ele começa a sentir, parece que um peso no ar, que ele não havia sentido antes, porque eles estavam muito cansados, precisavam repor as energias, então eles não estavam nem percebendo o ambiente. Mas refeitos, eles começaram a perceber. Então ele percebeu um ar pesado, é como se ele estivesse nadando num mar de oxigênio. É assim que André Luiz relata. Né? Aí, seguindo um pouquinho mais para baixo, né, o Aniceto falou assim: olha, pessoal, agora eu quero que vocês observem agora acuradamente o ambiente. E eles começaram a observar manchas escuras nas vias públicas. Eram manchas como se fossem aglomerados, iguais peixinhos que se aglomeram, que a gente vê no oceano, né? Naquelas filmagens do oceano, cardumes de peixes, eram manchinhas assim. Então, Aniceto esclarece para Vicente e para André Luiz que se tratavam de bactérias, nuvens de bactérias. Olha que interessante. Que flutuam quase sempre em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Aí ele mostra um prédio à distância e mostra os locais de maior aglomeração humana nas cidades, né? E aí ele fala, olha, tá vendo ali todo esse local onde tem mais aglomeração humana? Percebe que ali tem mais foco? Então ele coloca que são zonas de matéria mental inferior. Matéria mental inferior que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. O mais assombroso de tudo isso, né? Ele coloca assim que essas nuvens de bactérias destruidoras da vida física, né? São tão destruidoras da vida física quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então ele fala que. E aí o André Luiz pergunta para ele assim: mas essas bactérias, elas são vivas? São seres vivos? E ele coloca que sim, são seres vivos. É uma matéria mental emitida pelo homem inferior que tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos que se originam as enfermidades corporais. Puxa, nossos pensamentos criam uma matéria que pode ser, evidentemente, luminosa, feliz, harmônica, ou uma matéria que chega a gerar bactérias, não é? Doenças no mundo espiritual. E que, evidentemente, atingem a matéria. Olha que interessante como ele coloca. Depois vocês peguem lá o capítulo e leiam ele inteirinho, tá?
ele traz para a gente, então, como modificar isso, não é? Porque ele traz de uma certa maneira que nós adoecemos e não encontramos a cura real enquanto não modificamos nosso campo mental. Essas larvas mentais produzidas pela mente enferma só param de ser produzidas quando a mente entra num processo de cura. Então, nós precisamos modificar o pensamento para alcançar a cura, que muitas vezes nós tentamos alcançar a cura dentro de um processo encarnatório, cura da matéria, e não conseguimos, pelo adoecimento do próprio espírito. Então, quando ele fala de cura real, ele fala dessa transformação dos pensamentos pestilentos. E é muito interessante também que ele traz assim, que não fosse o sol, que inclusive na questão 188 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade traz, né, informações de que o Sol não é um planeta habitado, né, não é um astro habitado, mas é um local de reunião de espíritos de grande porte e que emanam dali do Sol vibrações para todos os planetas ao redor, inclusive a Terra. Ele coloca aqui: se não fosse o Sol, não haveria possibilidade de ter vida na Terra. Nós nem teríamos possibilidade de ter vida na Terra. Tamanho é o produto doente que nós ainda emanamos dos nossos pensamentos. Olha só que interessante, ele traz assim, eu vou ler o trechinho para vocês. Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as matérias da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Não haveria vida na Terra, né? Então, o quanto nós ainda emitimos matéria mental pestilenta que gera uma pandemia espiritual, né? E o quanto, para que a gente alcance esse mundo regenerado, um mundo novo, estes pensamentos precisam se modificar, né? Não é só e tão só as ações, porque muitas vezes nós nos colocamos em uma série de rituais, de ações, mas o fundo dos nossos pensamentos são completamente contrários àquelas ações aparentemente morais, aparentemente corretas. E nós permanecemos num circuito mental que, mais cedo ou mais tarde, se expressa nas nossas ações. Por isso que uma pessoa que não é mansa, que não é doce, ela mais cedo ou mais tarde vai revelar isso. Ela não consegue viver uma aparência de mansidão e de doçura sem uma hora resvalar na verdade. Porque no pensamento, se ela ainda vibra no rigor, se ela ainda vibra no julgamento, ela vai mais cedo ou mais tarde perder a doçura no relacionamento e a mansidão e expressar a força do rigor até nas suas ações, desmentindo-se do seu mundo interno, né, do seu mundo externo, desmentindo-se, mostrando o mundo interno real. Então, destes sentimentos doentes, partem os pensamentos doentes, que Jesus fala do adultério por pensamento. Quando ele fala de adultério, Kardec até observa isso, ele não está falando apenas de traição no campo do matrimônio, não. Ele está falando de todo no sentido de pecados, maus pensamentos, tudo quanto é ruim ainda dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas ações, do nosso campo íntimo, né, do mundo íntimo, né? Nós temos aprendido com a doutrina espírita que nas relações quando encarnados, nós selecionamos o que mostramos, né? E muitas vezes existem até comportamentos assim, quando a amizade começa a aprofundar demais, a gente já fica até meio temeroso, porque a gente tem medo de uma hora ou outra se desmentir dentro das nossas posturas, né? Que a gente insiste em tentar parecer uma coisa, mas dentro somos outra, né? Vibramos ainda em outra sintonia. Evidente que também a gente deve levar em consideração, como diz Kardec, que o esforço por se transformar já é um elemento que demonstra virtude, né? Então, assim, eu estou ali no esforço de me transformar
Eu tenho a identificação daquilo que precisa ser transformado e eu estou no esforço, né? Grande problemática surge quando a gente se pergunta assim: apesar de tudo isso, por que é tão difícil transformar os pensamentos? Exatamente porque muitas vezes nós nem temos consciência daquilo tudo que ainda reside dentro de nós e que precisa de transformação. Muitas vezes nós não paramos sequer para observar, não fazemos uma pausa para observar o que é que no nosso mundo íntimo precisa de transformação, que é a base dos pensamentos doentes. Nós entramos muitas vezes em circuitos de hábitos, entramos no cumprimento de regras sociais e acreditamos que está tudo certo, porque nós somos benquistos, somos queridos, somos agradáveis, né? Então está tudo certo. Mas o móvel de determinadas ações, quando nós assentamos, né? O mergulho íntimo é como se a gente fosse um oceano, com ondas muito turbulentas. Para saber o que tem por baixo, tem que acalmar. Acalmar. Correnteza, acalmar a onda. Ao ponto de ficar cristalina a água, para a gente conseguir mergulhar e ver o que tem por dentro. Porque senão nós ficamos transitando e tentando transformar só a superfície. E é por isso que nós nos surpreendemos depois com certas coisas. Quando nos surpreendemos. Quando não estamos tão mergulhados nos equívocos que acreditamos que estamos repletos de razão e que ali não há nada para ser transformado. Vamos trazer um exemplo prático, aproveitando esse tempo de pandemia, essa situação atual nossa, para a gente entender esse desconhecimento de nós mesmos, né? Porque parece uma coisa estranha, nossa, eu não me conheço, né? Por isso eu não consigo me transformar. Vamos lá. Quando nós falamos, por exemplo, de opiniões diferentes das nossas, né? A gente tem hoje uma divisão grande de opiniões com relação a como agir diante da pandemia. Então, uma grande parte da população se divide entendendo que nós precisamos fazer um isolamento social, ainda que isso comprometa economicamente o nosso país. Um outro grupo também se divide dizendo que nós devemos deixar as preocupações com o campo econômico por hora, suprindo apenas as pequenas necessidades, e se ocupar do isolamento, do cuidado com a saúde, da preservação, para evitar que a doença se alastre a níveis que a gente não dê conta de fornecer cuidado. Ótimo. O quanto nós conseguimos lidar com as opiniões diferentes das nossas. Porque é interessante esse processo que nós temos de sermos muito agradáveis, sermos muito simpáticos, contanto que o outro também seja agradável e simpático. Contanto que o outro comungue das mesmas opiniões que eu. Ou até contanto que o outro me respeite. E sem perceber que muitas vezes nós estamos violando a liberdade do outro até de ser ruim. Isso mesmo. Porque não fomos nós que demos livre-arbítrio a ninguém. Quem deu livre-arbítrio aos seres humanos, aos espíritos, foi Deus. Então a ele competiria definir qual o tamanho desse livre-arbítrio e se ele tiraria, suprimiria ou não. Inclusive liberdade de pensar, liberdade de agir, de fazer as escolhas. Evidente também que vão haver as consequências de toda e qualquer escolha, porque é uma questão de causa e efeito. Então, para aquela escolha haverá necessariamente um efeito que não vai ser dividido com ninguém, além da pessoa que produziu a causa, né, que deu causa. Mas ela tem o livre-arbítrio de pensar e de agir como quiser. E como é que nós estamos conseguindo lidar com os pensamentos diferentes, muitas vezes até afrontosos? Não significa também não observar ou não identificar o mal. Não é isso, porque também a proposta não é que a gente seja inocente, tolo,
ao ponto de não saber também, pela observação, discernir o bem e o mal para as nossas próprias escolhas, não é isso. Mas é diferenciar a conduta do condutor. Né? Então, assim, eu tenho uma pessoa, por exemplo, nas minhas redes, que ela tem um pensamento diferente do meu, e aí muitas vezes eu me zango, me iro com a pessoa, e não com o comportamento. Eu julgo a pessoa, mas onde já se viu ela pensar assim? Ela está erradíssima. Eu vou dizer para ela como ela deve pensar, né? E se eu não consigo mudar essa opinião, eu excluo ela das minhas redes. Ou, quando não, vou às vias de fato e falto com respeito com ela também e entro em discussões imensas. Né? Então, neste processo todo, o que é que vem por trás daquele pensamento? Daquele pensamento de justiça, daquele pensamento de certo e errado. Será que o que vem por trás daquele pensamento, a gente pode confabular, né? A gente pode imaginar milhões de coisas. Por trás daquele pensamento pode vir, por exemplo, uma necessidade de ter razão. Sempre. Um arrogar-se, uma prepotência, uma arrogância. Né? Pode vir também uma insegurança, um medo. Algo não está ajustado à lei de liberdade e de igualdade. Então, ali há algo a ser trabalhado. E sob a imagem de justeza, de análise do bem e do mal, nós muitas vezes não conseguimos identificar que ali existe um trabalho a ser feito. E independente da nossa identificação, aquele pensamento é matéria, matéria mental, que plasma o mundo à nossa volta, que define o mundo onde nós vivemos, que define, por exemplo, muitas vezes, até o nosso estado de saúde física. Porque o espírito termina envolvido em toda a sua matéria por definir também a organização ou desorganização da matéria do corpo material. Né? Então, assim como nós organizamos esse corpo material, porque dentro de uma infinidade de combinações genéticas, de combinações de DNA, por que eu vim com este cabelo? Por que eu reencarnei com esta cor de pele, com este nariz, às vezes o nariz do pai, às vezes o nariz da mãe, né? Por que eu reencarnei, por exemplo, às vezes com diabetes? O meu pai não tinha, minha mãe não tinha, minha avó tinha diabetes e eu vim com essa herança genética. Por que dentro de uma infinidade de possibilidades, de combinações, eu vim exatamente com essa? Porque o espírito, o pensamento vibra e cria um campo agregador da matéria. Então, quando nós vamos nos aproximar do nosso corpo em formação, nós também definimos, através dessa vibração, todo conjunto, todo organismo que nós vamos animar depois. E também atuamos sobre esse organismo no curso da reencarnação, através da matéria mental que nós emanamos, que se agrega a matérias mentais milhares que circulam neste imenso oceano onde nós estamos mergulhados e que definem, muitas vezes, a saúde pelo equilíbrio da nossa imunidade ou o adoecimento também da matéria. Fico pensando que um mundo, como deve ser, né? Um mundo de regeneração, caminhando para um mundo feliz, porque o mundo de regeneração é um mundo de transição, e um espírito como André Luiz se aproximando e chegando, né? Chegando na beira da crosta. Como devem ser os pensamentos? Hoje, evidente que nós estamos assim num processo de repensar. Inclusive, eu tenho falado nas palestras que essa proposta de isolamento nos traz uma reflexão muito grande de: será que eu preciso mesmo continuar naquela hipnose que eu estava vivendo dentro deste sistema de começo, meio e fim de ano, que nós estávamos praticamente hipnotizados? Eu falei isso na última palestra no Irmã Francisca. Eu sinto que nós estávamos hipnotizados. Janeiro é ano novo, fevereiro carnaval,
depois já vem Páscoa, daí vem festa junina, depois vem Dia das Crianças, Halloween, finados, Natal e começa tudo de novo. E nesse inteirinho, muitas festas de aniversários, comemoramos mais um ano e guardamos dinheiro para ir para a praia. Ficar 2, 3 dias na praia e trabalhamos enlouquecidamente durante todo o ano para pagar as nossas contas e ir para a praia no fim do ano e comprar as nossas coisinhas no fim do ano e comemorar um ano novo legal. Nós ficamos tão entorpecidos nessa matéria que perdemos a capacidade de sentar, respirar e pensar, que agora esse isolamento está nos propondo, a pensar: será que eu preciso mesmo de tudo isso? Será que todo esse universo só funciona assim? Será que não existe um outro formato dentro das propostas que o Cristo nos trouxe de solidariedade, de fraternidade, de justiça, amor e caridade? E que a doutrina espírita nos traz como lei das vidas e condição de felicidade, será que não existe uma forma de implementarmos isso? Por quanto tempo mais dentro desse hipnotismo nós vamos postergar estes novos pensamentos? Que são pensamentos que nos sustentam na verdade. Porque da mesma maneira em que os nossos campos mentais partem para ideias e formas mentais pestilentas, nós também temos o pensamento em alinhamento com o bem, com a verdade e com as leis divinas, e que também agregam-se enquanto vão de todos os conteúdos luminosos que estão também mergulhados nesse oceano de pensamentos, oceano do fluido cósmico universal, e ricocheteiam e retornam para nós, repletos de luz, que aos poucos nós vamos agregando ao nosso campo mental e produzindo a mudança interna daquele sentimento que produz o pensamento. Então, pensar coisas novas, modificar o pensamento, pensar coisas novas. E, acima de tudo, escolher sempre o caminho do bem. Qual a medida? A medida é aquela bem simples que o Espírito da Verdade traz. Só fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Não é dentro das minhas lentes, dentro dos meus conteúdos morais. É o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, voltando no nosso exemplo de pandemia, eu gostaria de ser excluído porque tenho um pensamento diferente? Eu gostaria de ser criticado, muitas vezes atacado com palavras porque tenho um pensamento diferente? Né? Então, como eu quero ser tratado? E a partir do momento que nós entramos nesse processo de bem, processo de fazer o bem, nós vamos aos poucos modificando o nosso campo mental, aos pouquinhos modificando a nossa ideia. Para a gente encerrar, gente, vamos imaginar só uma casa. Vamos pensar o nosso campo mental fazendo um paralelo com uma casa. Quando a gente tem a nossa casa, a gente quer a nossa casa limpa, né? A gente quer a nossa casa arejada, entrando luz. A gente quer a nossa casa cheirosa. A gente quer a nossa casa decorada com flores, que traga uma boa impressão para quem passa, para quem vê, para quem entra, né? Vamos imaginar o mundo dos nossos pensamentos produzindo esse universo espiritual que nos rodeia, como também a nossa casa mental. Como nós queremos essa casa mental? Nós também queremos ela limpa, que entre luz, cheirosa, decorada com flores, né? E este processo demanda de nós disciplina no bem, disciplina nos pensamentos. Quando vier um pensamento de crítica para o outro, vamos brecar. Troca esse pensamento. Nossa, tá difícil trocar, Ju. Faz uma prece. Sintoniza com o alto. Porque para fazer a prece, você vai reorganizar os seus pensamentos. E novamente esse pensamento vai até o universo, retorna para você com todas as luzes dos amigos espirituais. Com insistência,
com perseverança, com disciplina, construindo um novo hábito mental, nós também construímos um novo universo à nossa volta, que essa terra de regeneração pede. Não é só não jogar lixo no chão material, mas também não despejar lixo no mundo espiritual, que é a nossa casa verdadeira. Que Jesus nos abençoe. Vamos à nossa prece final? Vamos lá. Deixa eu colocar uma musiquinha pra gente. Pessoal, se vocês gostaram, querem saber mais, mandem mensagem, a gente vai tentando indicar outros livros, outras leituras de aprofundamento. Nosso tempo é curto, mas a ideia é que a gente troque realmente, que a gente esteja perto, né? Que nós nos sintamos próximos uns dos outros através desses recursos de tecnologia, tá bom? Espero ter atendido às expectativas de vocês e a gente em breve vai ter outros temas também bem legais aí voltados a esse tempo que estamos vivendo, tá bom? Vamos fechar então os nossos olhos, pensar em Jesus, acalmando os nossos pensamentos, acalmando as nossas ideias. Querido Mestre Jesus, neste momento, reunindo os nossos pensamentos em torno do desejo sincero de transformação, pedimos que nos auxilie neste dia e, através dos nossos esforços, a fazermos esta viagem ao mundo do eu, onde encontramos a verdadeira raiz daquilo que queremos retirar de nós, como ervas daninhas, e também encontrar a raiz das nossas mais belas flores, para que elas cresçam e reproduzam em abundância. Ajuda-nos, Jesus, dentro do círculo pequeno em que ainda nos encontramos, de evolução, a encontrarmos caminhos que nos coloquem na marcha da evolução. Como filhos dóceis que obedecem, puros de coração, ao nosso Pai. E leva, querido Jesus, a toda a terra as vibrações de amor que já somos capazes de emanar, levando alívio aos doentes, às famílias que se despedem, força aos trabalhadores que precisam permanecer nos seus trabalhos apesar dos riscos. Leva alívio, consolo e paz a todos que na terra sofrem, aos moradores de rua, aos nossos irmãos que estão nos presídios, aos irmãos que estão na solidão dos lares. Ampara, Senhor, que um átomo do teu pensamento, que é suficiente, possa se espalhar sobre toda a terra neste momento, entrando nos recônditos mais escondidos e lá levando esperança, alívio e paz. Obrigada, querido Mestre, pelo sol da verdade. E pedimos-te, Deus nosso Pai, a tua bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja.
Obrigada, pessoal. Logo a gente se vê mais uma vez. Grande abraço para todos vocês, um abraço forte. Sintam aí, através dos nossos pensamentos materializados, esse abraço forte. E dias mais tranquilos virão para que a gente se abrace pessoalmente. Que Jesus nos abençoe. Até logo. Até a próxima quarta-feira, né? Nós vamos ter outra live às 19 horas. Até lá.